Olá, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo, agora com a lição 8, que tem por título Consolo e Reparação. Ela está baseada em 2 Coríntios, de 1 a 13 e no capítulo 2, de 1 a 11. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. O objetivo dessa lição é que nós possamos entender que, mesmo com as situações difíceis que a igreja de Coríntios viveu ali, no tempo de Paulo, é preciso passar, é preciso amadurecer e é preciso que nem a nossa fé e nem a igreja sofra abalos. Então, ele hoje vai pontuar, nós hoje vamos aprender sobre a necessidade do consolo e a necessidade da reparação de um problema que aconteceu ali na igreja. Paulo, quando escreve essa carta, de uma carta para outra, tem mais ou menos período de 1 ano, ele estava na Macedônia, e ele fala com grande entusiasmo sobre a obra de Deus. E mesmo assim ele estava passando por grandes dificuldades. Teve uma situação que ele relata na Bíblia, que, no seu relato, que ele achou que não sairia vivo. Eu fiquei pensando como seríamos nós se passássemos por uma situação, por amor ao Evangelho, e que isso fosse colocar nossa vida em risco. Qual seria o nosso posicionamento? Isso é para eu e você pensarmos. Timóteo foi o seu companheiro aí de viagem, ele sempre cita, e a saudação à igreja, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que fala graça e paz. A gente repete sempre graça e paz, mas eu aprendi nessa lição que a graça é a fonte de toda a bênção que Deus dispensa para a gente. E a paz é o resultado produzido por essa graça. Então, quando você deseja graça e paz para alguém, você está desejando que Deus o abençoe grandemente e o resultado disso seja a paz de Deus, que é o que a gente está precisando muito e precisa a cada dia. No versículo 3, ele vem falando sobre o ministério do consolo. Aqui eu tenho um visualzinho, porque para que os irmãos possam acompanhar. Então, o ministério do consolo. E essa palavra consolo quer dizer, é o ato de tentar aliviar o sofrimento emocional, ou seja, mágoas, tristezas, dores que determinada pessoa está sentindo. Então, para que a gente possa consolar, é preciso que a gente sinta o que aquela pessoa está sentindo. Isso se chama empatia. E a pessoa do consolo. A pessoa do consolo é o próprio Deus, irmãos, porque aí vem dizendo em um versículo desses que nós já relacionamos aí, que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Ele é o Deus de toda a consolação. Então, Deus é a origem de toda a misericórdia, de todo o consolo nos momentos de tribulação. E nós estamos vivendo um momento de grande tribulação, pessoas muito desesperadas, e nós precisamos pedir ao Senhor esse consolo, ter a certeza que o Senhor está cuidando de nós. Se a gente morrer ou se nós vivermos, nós somos do Senhor. Então, o nosso coração precisa estar ancorado no Senhor nesse momento, para que nós tenhamos paz e para que também a gente possa consolar, possa confortar pessoas que estão passando por grandes dificuldades. O autor também vem falando sobre o propósito do consolo. Para que a gente precisa consolar alguém? Então, o propósito do consolo, ele vem falando que se nós sofremos por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, nós vamos ser consolados, porque a Bíblia diz isso não só aí, como em vários versículos que a gente pode acompanhar aí na nossa lição. Nós sabemos que nós vamos sofrer perseguição. Ele falou assim com o Timóteo, que aquele que quisesse viver Jesus piamente sofreria tribulações. Nós vemos isso nos nossos dias,
mas nós tenhamos a certeza que o Senhor está nos consolando. Ele vai falar também sobre o poder do consolo. Paulo havia passado por muitas aflições, como nós falamos, a ponto até de morrer, mas isso tinha um propósito. O poder do consolo vai dizer para nós que é Deus que nos livra. O poder vem da mão dele para nos livrar. Então ele livrou no passado, vai livrar no presente e vai livrar no futuro. Muitas vezes a gente fica pensando por que na nossa vida as situações são tão difíceis. E nós pedimos ao Senhor, nós entramos em guerra espiritual, em oração, e o Senhor dá um livramento. Mas por que teve que ser tão difícil? Porque para que a gente não ache que o poder vem da nossa mão, irmãos. O poder vem somente da mão de Deus. Então, esse ponto que fala sobre o poder do consolo é porque o poder de salvar vem da mão do Senhor. Eu estava lembrando que ali na libertação do povo, por que aquele povo não foi salvo logo? Por que os judeus não saíram, os israelitas não saíram rapidamente do Egito? Porque eles precisavam ver que a mão de Deus é que estava providenciando aquilo. Senão, muitas vezes a gente fala, é porque eu sou esperto, é porque eu sou forte, é porque eu sou bem relacionado. E nós precisamos entender que o poder vem da mão de Deus. A participação do consolo vem falando nessa ligação entre a igreja de Coríntios e Paulo. Eles oravam por ele e Paulo recebia a vitória e eles se alegravam. Então, da mesma forma que eles se entristeciam, mas também eles se alegravam quando a vitória vinha. Então, a participação, eles eram participantes ali das aflições de Paulo e também o eram quando a vitória vinha. Então, nós precisamos aprender e participar das aflições dos nossos irmãos, para que a igreja possa crescer, nós possamos ser uma engrenagem. Aquilo que atinge o seu irmão precisa atingir a nós também, porque há um hino que diz que se juntos choramos, quando as lágrimas vêm, nos momentos felizes nós vamos sorrir também, né? Porque somos da família de Deus. Nós vamos ver, seguindo o retrato do ministro. Aqui no retrato do ministro, o autor vem falando que, mesmo que não esteja de forma explícita, mas vem falando aí algumas características que o ministro deveria ter. E, de uma forma mais ampliada, não só o pastor, não só apóstolo, mas nós. O que nós precisamos ter? O que Paulo vem a nos ensinar aí? Ele vai nos ensinar que nós precisamos ter uma boa consciência, uma boa mente, pensar coisas boas, pensar em Deus. Então, o que seria aí uma boa consciência? Uma boa consciência é ter a mente guardada em Deus, é vencer pela santidade onde quer que nós estejamos. É coisa difícil, nós mantermos a nossa mente cativa ao Senhor, com tantas coisas que vêm para nos distrair ou para fazer com que a gente pense exatamente o contrário. Mas nós precisamos ter uma boa consciência. E essa boa consciência nos livra dos atos de maldade, porque sua mente vai estar em Deus, então a maldade, você vai estar livre de ações que vão te levar à maldade. Então, nós vemos aí que Paulo diz que todas as atitudes dele eram pautadas na sinceridade, na transparência vinda de Deus, e que não vinha de sabedoria humana, mas que ele foi sustentado com a graça divina. Então, essa boa consciência nos livra dos atos da maldade, como está aí expresso no capítulo 1
versículo 12 de 2 Coríntios. A boa consciência também nos faz livrar dos maus relacionamentos. A integridade com que o apóstolo se dirige aos irmãos de Coríntios foi recordada. Ele escreveu com franqueza aqueles irmãos e ele diz que eles seriam, quando chegasse no tribunal de Cristo, que eles poderiam se orgulhar por Paulo ter sido instrumento de Deus para levá-los a Cristo. Quando nós temos uma boa consciência, queridos, nós agimos correto com as pessoas, nós agimos da maneira que Deus quer que nós nos relacionemos com ela, seja nos nossos negócios, seja no nosso falar. Muitas vezes você pode tropeçar aqui, mas você pode voltar lá e você pode pedir perdão. Então, no que se fala da boa consciência, nos livrar de maus relacionamentos, porque a sua mente vai estar sempre querendo o bem e não fazendo muitas vezes até a vontade do nosso coração. E essa boa consciência vai nos levar a algumas qualidades. Então, nós vamos ver aqui, está aí no versículo 15, 23 e no capítulo 2, até o versículo 4. Então, essas qualidades são lealdade, confiabilidade, autenticidade, sensibilidade e amor. E nós temos essas boas qualidades. E na vida do apóstolo Paulo, a lealdade é reforçada quando ele diz que ele vai à igreja de Macedônia, mas ele vai voltar e vai se encontrar com eles para ser depois enviado à Judéia. Então, isso mostra que ele tinha atitudes leais aí com a igreja de Corinto. A confiabilidade, nós podemos ver que Paulo afirma que a mensagem pregada aos coríntios era digna de confiança. Paulo planejou ter com eles ali na Macedônia, mas o plano dele não deu certo, porque ele não encontrou quem ele queria encontrar ali e ele não pôde cumprir aquilo que ele planejou. E nisso alguns estavam ali acusando Paulo. Então Paulo ele se defende falando na autenticidade. Em sua defesa, Paulo então apresenta uma autenticidade em Deus. Isso quer dizer que tudo que Deus fez na vida de Paulo, fez ali também na vida de Coríntios. Então Deus é o que operava nele e operava na vida dos irmãos ali em Coríntios. Então, assim como Paulo tinha vida autêntica com Deus, os coríntios também tinham. Ele fala, uma dessas outras boas qualidades é a sensibilidade. Aqui, o motivo de Paulo não ter ido antes, para que não trouxesse tristeza àqueles irmãos, e eles se sentissem tristes também. O amor, Paulo diz que o amor com que ele tinha com os crentes de Coríntios era real. E foi por essa razão ali que ele escreveu aos crentes. Naquela igreja havia problemas como há em todas. Então, Paulo fala aí que eles tinham tolerância ao pecado e isso causou muitos sofrimentos, angústias e lágrimas ao coração do apóstolo Paulo. Mas, pela afeição, pelo amor que ele tinha àqueles irmãos, ele desejava que, antes que Paulo chegasse lá, eles já pudessem ter resolvido essas questões. E uma dessas questões está baseada em Coríntios 5, de 1 a 12, foi quanto ao pecado de um irmão. Ele vai falar sobre esse incidente e também deixa algumas orientações para aquela igreja em relação a como eles deveriam proceder com aquele irmão.
que estava em disciplina na igreja. Então, o Ministério da Reconciliação, ele vem falando sobre a necessidade de desviar a animosidade, né? Então, que aquela pessoa não pensasse que ele fez mal ao apóstolo Paulo, mas sim a toda a igreja. Então, nós entendemos aí que quando alguma coisa acontece a algum dos nossos irmãos, todos nós somos atingidos. Também eles deveriam demonstrar misericórdia com essa pessoa que errou. Então, ele diz que a pessoa que estava em pecado, se a pessoa se arrependeu e a punição foi aplicada, que não deveria ser aplicada por um longo tempo, mas por um curto tempo, para que houvesse a restauração e alegria. Essa restauração, eles deveriam perdoar essa pessoa e confortar aquele irmão, para que aquela pessoa não fosse consumida de tristeza e perdesse a esperança. Então, a pessoa deveria ser reinserida no corpo da igreja. Também eles deveriam firmar o amor. Essa atitude que Paulo recomenda aí à igreja é que a igreja deveria demonstrar o amor a essa pessoa. Restaurar a comunhão. A comunhão deveria ser restaurada com aquela pessoa. Então, são essas orientações aí que Paulo dá com a finalidade de frustrar a Satanás. É perigoso quando uma congregação se torna omissa na aplicação da disciplina. Por quê? Porque o testemunho da igreja vai ficar abalado. Mas é da mesma forma perigosa quando não se exercita o perdão para aquela pessoa que errou, porque nisso vai acontecer que essa pessoa possa ficar perdida, possa ficar separada do convívio, possa não ter o retorno. Então, é muito interessante o que Paulo vem falando, porque pelos dias de hoje nós continuamos igreja, nós continuamos com problemas, porque somos humanos, e nós precisamos sempre estar nessa dinâmica da disciplina, mas também do acolhimento com cada um dos nossos irmãos. Então, concluindo a nossa lição, Paulo é um bom exemplo aí, ele agia com severidade com a igreja, com as igrejas quando precisava, mas ele também agia com afeto, porque essa era a forma dele demonstrar o zelo, o amor, a responsabilidade com a causa de Deus, como ele cuidava ali do povo de Deus. Irmãos, não é fácil ser igreja, estar na igreja, congregar. Muitas vezes, como diz aquela música, pare o mundo que eu quero descer, né? A gente quer descer da família, a gente quer descer do trabalho, a gente quer descer da vizinhança e a gente quer descer da igreja. Então, por quê? Porque tem pessoas, tem problemas. Muitas vezes os problemas não são nem com as pessoas, é com você. Mas nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, nós precisamos nos envolver para que tanto nós cresçamos na graça do Senhor Jesus, quanto nós possamos fazer outras pessoas crescerem. A gente não cresce sozinho. Você e eu não estamos nesse ponto de maturidade ao nosso bel prazer, só conosco, só contando com a nossa pessoa. Muitas pessoas investiram em nós, muitas pessoas oraram por nós, muitas pessoas tiveram paciência conosco, e é dessa mesma forma que a gente precisa fazer, nos fortalecer, como nós vimos na lição 7, e crescer na graça, no conhecimento do Senhor e trabalhar, contribuir, trabalhar com os problemas que acontecem na igreja, tentar resolver, sem que a nossa fé se abale, mas encarando isso como coisas da humanidade, mas que precisam ser tratadas aos pés do Senhor. Então, nós vimos nessa lição como é que é ser igreja na prática. Na anterior, nós vimos como a gente precisa estar preparado para
para viver na igreja, né, para se fortalecer, e agora nós estamos vendo como nós precisamos realmente viver na igreja. Então, na lição 8, nós vemos como exercer essa postura de crente maduro na vida da nossa igreja. Muitas vezes nós vemos pessoas com tanto tempo de evangelho, mas que não tem firmeza, que não tem tudo aquilo que nós estudamos hoje. Então é necessário que a gente não queira sofrer de nanismo espiritual. A gente precisa crescer, a gente precisa se fortalecer, nós precisamos estar fortes para que a igreja cresça e a gente também possa servir de consolo para tantas pessoas que estão desesperadas. Então, qual é a razão da esperança que há em você? Então, eu deixo essa pergunta. Que Deus nos abençoe, que nos dê um bom dia e que breve, rapidinho, a gente esteja junto, porque nós estamos morrendo de saudade de todo mundo. Um beijo, irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigada.